Agora a gente vai falar sobre o sistema de defesa comercial no novo governo, mudança de paradigma e os desafios da avaliação de interesse público pelo DECOM. Tá? Como já foi falado aqui, agora em janeiro de 2019, assumiu um novo governo. Na esfera política e econômica, há uma promessa de desvinculação com o passado protecionista e o compromisso com a abertura comercial e o liberalismo. No âmbito institucional, a gente tem a fusão, digamos assim, do MIDIC com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, criando o Ministério da Economia e uma reestruturação bastante profunda que já foi apresentada aqui. Tá? Essas mudanças trazidas com a nova estrutura impactaram de maneira significativa na condução do processo decisório sobre as aplicações de medidas de defesa comercial e da suspensão dessas medidas em razão de interesse público. Então, a gente tem, por um lado, uma CAMEX responsável pela aplicação das medidas, que está em processo de profunda reestruturação, e a gente vai cuidar dessa questão aqui também. Um embate que existia na CAMEX, em diversos casos, né, não era via de regra, mas em diversos casos existia, entre o MIDIC e a Fazenda, não existe mais. Então, como é que vai funcionar também essa ausência de embate? E também a gente tem agora que o DECOM, Departamento de Defesa Comercial e Interesse Público, cuidando tanto das avaliações de interesse público, que ficavam a caso da SAIM, né, que é da antiga Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, quanto dos processos de defesa comercial em si. Tá? A gente vai tratar aqui nesse painel de um panorama da defesa comercial nesse novo governo, da relação entre os procedimentos de defesa comercial e interesse público no Brasil e em outros países, e do cenário institucional da tomada de decisão em questões de defesa comercial. Tá? Então, aqui ao meu lado, Amanda de Ataíde, que é a recém-empossada diretora do DECOM. Tá? Ela é doutora em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, professora adjunta na Universidade de Brasília e no Instituto de Direito Público Brasiliense, servidora pública de carreira. Ela veio do MIDIC, tá? Passou pelo CAD, pelo órgão da concorrência, e está retornando agora como diretora do DECOM. Além dela, a gente tem aqui no painel a professora Michele Raton Sanches Badin, que é professora associada da FGV, no programa de pós-graduação, também co-WTO Chair e uma das fundadoras da Society of International Economic Law e atual diretora da Rede Latino-Americana de Direito Internacional e da International Law Association Brasil. E também temos aqui a Júlia Klein, que é a advogada de Direito da Concorrência de Comércio Exterior na Greenberg Cordovil Advogados. Gostaria também de fazer um agradecimento especial ao idealizador desse painel, que é o Vitor de Oliveira Leite, que é coordenador geral de antidumping, salvaguardas e apoio ao exportador do Departamento de Defesa Comercial e Interesse Público da Secretaria de Comércio Exterior, esse nome bonito é o DECOM, tá? Do Ministério da Economia, e ele foi o idealizador desse painel, então aqui está o meu agradecimento especial. Então, Amanda. Boa tarde a todos. É uma alegria participar desse evento. Gostaria de agradecer inicialmente ao convite a Francisco Negrão, a Márcio Bueno, em nome do IBRAC. Agradeço aos proponentes do painel, Vitor Leite, da nossa equipe no DECOM, e a Vera. Agradeço também a participação da Júlia e da Michele, o que faz, então, do nosso painel um all-women panel. Conforme mencionado anteriormente, é uma honra a gente participar disso. Acho que não foi intencional, quando da concepção, que apenas reforça a qualidade do corpo técnico. Mas assim que é bom, né? Quando não é intencional. Exatamente. Eu acho que esse é um momento muito positivo e eu fico muito feliz e honrada com a possibilidade de participar agora do IBRAC aqui de Comércio Internacional. Praticamente 10 anos, eu participo do IBRAC na perna de concorrência, e agora participando, então, pela primeira vez do IBRAC pela ótica do comércio internacional.
me dá uma enorme alegria, porque alguns dos temas que a gente vai tratar aqui hoje, eu tenho conversado diariamente com quem vai lá no DECOM. Então, me sinto muito confortável, muito agradecida pela oportunidade da gente conversar, da gente discutir, apresentar ideias aqui, do que a gente tem tentado fazer. Eu sou uma entusiasta como acadêmica, eu acho que a Vera bem colocou, sou professora universitária, e como professora universitária eu tenho uma ótica muito positiva do debate, da contraposição de ideias, e do fato de que, por vezes, as hipóteses que cada um de nós tem, elas podem ser confirmadas ou refutadas, e há uma beleza muito grande, inclusive quando se refuta a própria hipótese. Então, essa abertura ao debate, tenham certa a minha posição pessoal e na minha posição profissional, de ouvi-los, e também de sermos capazes de estar com respeito, mesmo diante de um cenário de interesses conflitantes. Eu acho que a minha apresentação inicial ela passa por 3 grandes blocos, e depois a gente vai, talvez, para os hot topics, que provavelmente vai ser a discussão de interesse público, conforme já até adiantado pela mesa. A pessoa falou, vão ter muitas perguntas. Eu falei, que bom, é isso que a gente está querendo mesmo. Vamos lá. Então, a primeira parte é uma questão de como que o DECOM e a tomada de decisão em termos de defesa comercial acontecia. Vocês certamente vão ter muita informação a respeito disso, inclusive de casos concretos. Já adianto que não pretendo, nem vou tratar de casos concretos nesse painel, que não é objeto. Casos concretos são objeto de reuniões concretas com as partes interessadas. A gente tem, então, uma estrutura de competências no DECOM até 2018, que a gente tinha dentro do departamento. Eu vou passar primeiro uma imagem dentro e depois uma imagem do processo de decisão. Dentro do departamento, a gente tinha, então, 3 coordenações gerais e uma coordenação. Isso pode parecer um pouco burocrático para cada um de vocês, mas a gente tem que mostrar como que era a estrutura e como que é a nova estrutura. Talvez alguns de vocês tenham essas dúvidas, tá? Então, a gente tinha 3 caixinhas de coordenação geral. Todas elas fazem, basicamente, antidumping, que é o grosso da análise de defesa comercial, e algumas têm temas específicos. Uma delas específica, então, para a medida compensatória, outra para salvaguardas e apoio exportador, e outra para a parte de contenciosos na OMC. E a gente tinha, então, uma outra coordenação, uma coordenação, não era uma coordenação geral, tem um status um pouco hierarquicamente inferior, que fazia parte de negociações internacionais. Ou seja, para que eu estou falando isso? O que o DECOM já fazia? Porque todo mundo está ciente, mas, por vezes, se esquece de alguns pontos muito importantes e demandantes no dia a dia do DECOM, que é negociação. A gente faz diretamente, a gente participa diretamente da negociação de capítulos de defesa comercial. Então, todos esses acordos comerciais que estão sendo negociados pelo Departamento de Negociações Internacionais também têm um acompanhamento direto do DECOM. E a gente também tem um trabalho muito forte na parte de apoio ao exportador, ou seja, empresas brasileiras que estão sendo investigadas por autoridades investigadoras de outros países. O DECOM é o órgão dentro da administração pública federal, juntamente com o MRE, que faz o suporte técnico, tá? Isso a gente tem, então, que o DECOM ele faz a análise técnica. Essa análise técnica ela é encaminhada para uma instância decisória, que até então era, quando da determinação negativa, seria a CSEX. Quando é a determinação positiva, a gente tinha, então, a CAMEX. E a cobrança, então, sendo realizada pela Receita Federal. A análise de interesse público, como todos sabem, era realizada no âmbito do GTIP, então, vinculado à CAMEX. Está ótimo. O que muda, portanto, em 2019 e o que muda especificamente no DECOM? Em termos de estrutura, eu acho que é importante deixar claro, lembram aquelas 3 divisões que eu mencionei para vocês, 3 coordenações gerais?
a gente passa a ter uma 4ª coordenação geral, ou seja, o DECOM ele sai fortalecido da reestruturação administrativa, porque ele incorpora uma função que antes era exercida pela CAMEX, que é a análise de interesse público. Então, o GTIP, que era um grupo técnico, que não era uma estrutura... Então, pensem em termos de alocação de recursos, em termos de estrutura administrativa, aporte de importância naquela atividade. O interesse público ele ganha um status de estrutura administrativa, ele ganha status de uma coordenação geral. Logo, hoje, nós temos 4 coordenações gerais dentro do DECOM. Em cada coordenação geral, antes, a gente tinha um cargo que era um cargo de chefe de serviço. O que isso significa? Acho que é importante deixar claro também como que o DECOM sai fortalecido dessa reestruturação. Ele acaba subindo, então, de nível para o nível de chefe de divisão. Então, cada coordenação geral passa a ter um segundo nível de hierarquia, uma hierarquia também que fortalece as tomadas de decisão. Visão interna, que eu estou passando para vocês, no sentido de reestruturação organizacional, e como que acontece a tomada de decisão externa, o que muda. Com base no decreto que a Ana Repesa mencionou, o novo decreto de estrutura, a gente tem, então, uma modificação em termos de tomada de decisão nas medidas de defesa comercial, de modo que as determinações negativas continuam sendo da SESEX, mas as determinações positivas passam a ser exercidas pelo secretário especial. Então, pela CECINT, é a sigla que a gente tem utilizado. O secretário especial, Marcos Troirro, então, que já vai fazer uma exposição para todos nós, então, hoje, a autoridade com competência para tomar as decisões finais em termos de defesa comercial. Portanto, a gente tem a manutenção da expertise técnica no DECOM e a gente tem uma alteração na tomada de decisão apenas quando há a determinação positiva. O que muda também, o ponto que a gente vai falar já, que é a parte de interesse público. Se a gente teve uma mudança na estrutura, a gente tem agora uma coordenação geral que fala de interesse público. Isso mostra que a tomada de decisão, que antes era viabilizada por meio do GTIP, ela vai ser, então, tomada pela CEGIP, que a gente está... a nomenclatura Coordenação Geral de Interesse Público. Bom, diante desse novo contexto, nessa fala de apresentação, então, é basicamente dizer o seguinte: a análise técnica do DECOM permanece no novo DECOM. Apesar de a gente ter tido uma mudança de estrutura, a análise técnica é que fez com que o Departamento de Defesa Comercial se tornasse a referência que é nacional e internacionalmente, e essa é a força motriz do novo Departamento de Defesa Comercial e Interesse Público. Qual que é o desafio, portanto, que nós temos que estar cientes? Esse foi o desafio que eu assumi ao aceitar o convite do secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, que há uma necessidade de compatibilização entre as análises que antes eram feitas separadas. A gente tem que convergir e fazer com que essas duas análises possam ser feitas dentro de um mesmo departamento. A gente também tem um segundo desafio de cumprir prazos processuais que eram, até então, destinados ao GTIP. Então, vamos pensar que a Resolução 29, CAMEX, ela continua em vigor, e até que ela continue em vigor, nós, DECOM, estamos seguindo os prazos processuais do estoque de casos de interesse público.
A gente tem alguns outros desafios que já estavam no pipeline, que é publicação de um novo decreto de subsídios e medidas compensatórias. A gente tem no pipeline também o novo decreto de salvaguardas. E a gente tem uma necessidade ainda de fortalecimento e de continuar atuando fortemente na pauta de apoio ao exportador brasileiro. A gente tem diversas atividades, aos poucos, acho que com as perguntas da própria mesa, da plateia, a gente pode dar um pouco mais de detalhes a respeito dessa nossa atividade, mas essa é uma das vertentes, então, de atuação do DECOM. Então, a minha fala inicial a ideia é justamente ser breve, pela dinâmica que foi, então, previamente conversada com o painel, fazer uma apresentação da estrutura, do que mudou em termos de tomada de decisão e também de quais que são os desafios, para depois a gente poder aprofundar um pouco numa ideia de bate-papo a respeito de dúvidas que cada um de vocês tem. Muito obrigada. O PowerPoint, por favor. Bom, boa tarde, obrigada novamente por esse convite para continuar uma conversa do ano passado para cá e também ter o prazer de compartilhar essa mesa de mulheres novamente, mas, sobretudo, de quem está liderando esse processo dentro do governo. Eu vou passar as minhas considerações de um ponto de vista mais comparativo, como eu fiz no ano passado até, mas contrastando um pouco com essa mudança de estrutura do governo brasileiro mais recente, né? Então, algumas coisas a Amanda já esclareceu, mas eu vou repassar por algumas delas até, talvez, para quem estiver lidando aí no dia a dia, poder elaborar as perguntas de uma forma mais conectada, porque ainda não está claro para quem está do lado de fora, como eu, principalmente na academia. Bom, eu vou apresentar, então, como que essas reformas da estrutura, compondo um único ministério, elas interferem hoje num complexo de estoque regulatório que nós temos, tanto na área de medidas de defesa comercial, quanto na área de interesse público. Na parte, não vou passar detalhadamente, não é o objetivo, é só para ligar depois com a comparação, mas nós tínhamos uma atuação bastante forte no processo de medidas de defesa comercial, numa combinação de SESEX-DECOM, dentro da estrutura do Ministério de Indústria e Comércio, com indicações específicas de quem iniciaria a investigação, que assumem outras linguagens na regulamentação atual, então, talvez algumas competências não estejam realmente tão claras, né, para quem está, porque a competência da SESEX hoje fica de uma forma geral, como implementar os mecanismos de defesa, enfim, até onde vai a competência de implementação, né. Num segundo momento, o processo técnico de avaliação da medida de apurar a margem de dumping ou o montante de subsídios conduzidos também nessa estrutura, num parecer via DECOM, e depois a recomendação e, por fim, como isso chegava à CAMEX. O que muda, né? O atual decreto ele traz um enfoque para o DECOM, nesse processo de iniciar a investigação, então não dá para ter clareza a respeito de quem vai ter a responsabilidade de publicar os atos. Vai recair ao DECOM, vai recair à SESEX. Um segundo ponto relativo a essa estrutura é o de que nós também temos uma estrutura regulatória aqui que basicamente é composta por leis e decretos, né? Acho que foi um tema endereçado aqui pela manhã, mas como advogada não posso deixar de passar por isso. E considerar que nessa parte final, que estava designada a CAMEX, tem a designação ACECIND hoje, né? Sem uma designação muito clara de publicação das medidas, né? Mas sim de que vai fixar esses direitos, né? Essa na nova linguagem do decreto.
O que a gente observa aqui do ponto de vista da atual estrutura? A gente tem um primeiro nível, que eu qualifico como riscos jurídicos, que é justamente a questão da competência, né, para aplicar a medida, que faz uma alteração via decreto por lei. Acho que, enfim, sei que tem pareceres, mas acho que é um tema que vai além da organização, até pelo tipo de risco político que está associada a essa forma de alteração nas competências, né? A primeira é a mudança de uma decisão de um órgão colegiado que passa a um órgão autocrático. Enfim, então não é apenas uma realocação de competências, mas é uma mudança na forma da decisão também, né? E uma exclusão nessa mudança de um órgão colegiado de agentes importantes no comércio internacional, no comércio exterior e internacional. Acho que, para o caso do Brasil, o mapa é um grande exemplo e a gente tem situações recentes que nos trazem esse tema à tona. A respeito das reformas e o estoque regulatório na área de interesse público, havia essa organização com uma secretaria do GTIP, que fica mais claro com a apresentação da Amanda como que o DECOM vai se organizar nesse secretariado do GTIP, mas uma das questões é que o GTIP também era um órgão colegiado, inicialmente, apesar do trabalho cotidiano ser desempenhado pela sua secretaria. Basicamente, a estrutura regulatória da análise de interesse público foi toda feita por estrutura infralegislativa, basicamente por resoluções da CAMEX, e aí a gente tinha essa competência seguida de uma análise da CAMEX, para a instauração do processo, seguida da atuação de investigação do GTIP e voltando isso à CAMEX. Como isso fica nessa nova estrutura, que é a presença do DECOM, mencionada aqui nessa nova coordenação, Sergipe, se eu entendi bem. Sergipe. A retirada do papel da CAMEX seguida parece ser o caso da CSEX, que vai decidir a abertura do processo, né? E aqui ficam outras questões no passo seguinte, né? Porque a ideia inicialmente era que você teria a atuação da CAMEX quase que como um veto player nesse processo interno de decisão. E, nesse caso, agora, como tendo uma atuação voltada mais na estrutura dentro do DECOM e, a partir de uma aprovação prévia da CSEX, você tem toda uma decisão interna por órgãos autocráticos, né? Isso também, enfim, está definido ali no artigo 89 e 20, sem a clareza, enfim, de quem que vai também publicar depois essas medidas. E o passo seguinte, que seria dado pela CAMEX, de aplicação da avaliação de interesse público, não está claro, porque, na realidade, as definições que estão no decreto falam sobre a aplicação dos medidas de defesa comercial para a CSEX, fixar os direitos antidumping para a CECINT. Então, isso fica ainda, enfim, um pouco menos claro. Acho que, depois, no ponto de vista de comparação com outras situações, a gente acaba pensando em diferentes modelos, né, para trabalhar a situação. Em termos de riscos jurídicos, novamente, essa competência por lei e por decreto, na relação de CAMEX e CECINT, agora assumindo algumas dessas funções, a competência de quem regulamenta, porque no atual decreto há a previsão de que a CSEX é quem vai regulamentar. Aqui eu acho que realmente pode ter tido uma alocação mais de função mesmo, né, mais administrativa. Talvez o risco jurídico seja menor do que no caso da relação CAMEX-CSEX anterior. E, claro, tem o nível também dos riscos políticos, que é justamente a perda do papel do GSEX como um veto player político, né? Da instauração do processo, e não só no processo, enfim, o processo se torna cada vez mais técnico, né? Você não tem essa interferência interlocutória de um órgão coletivo no meio do processo. E tem, por fim, um esvaziamento do papel do GTIP, né? Porque, se você considerar o GTIP como um órgão coletivo, e não só como a secretaria do GTIP
endereçando as análises de interesse público, tem um esvaziamento porque, enfim, você está tomando toda a decisão dentro de uma estrutura que, idealmente, ela é muito eficiente, né? Mas ela muda a lógica da regulamentação anterior. Bom, eu trago esses pontos para passar, então, a algumas questões sobre... A gente tem 2 tipos de cenários possíveis, pensando nas próximas regulamentações que podem aparecer aqui no Brasil, que podem estar sendo trabalhadas dentro do Ministério. Um primeiro cenário, que é de uma retomada do papel da CAMEX dentro dessa estrutura de medidas de defesa comercial e de avaliação de interesse público, daí a competência de análise do interesse público recairia a SESEX, DECOM, e tem que se pensar qual que é o papel que o GTIP, como órgão colegiado, vai ter nessa estrutura. Um momento de análise, podendo manter essa estrutura, de ser um momento de análise paralelo desde o início da investigação ou apenas após, né, o parecer chegar ao nível da CAMEX. Tem uma preocupação sobre quem tem a responsabilidade de transparência, que no processo anterior estaria mais claro, mas na regulamentação atual não está claro qual é a estrutura administrativa que é responsável por publicar todas as medidas. Se há obrigatoriedade ou não, enfim, o processo anterior não previa a obrigatoriedade, mas não está claro também, na medida em que tem a previsão de que a SESEX pode autorizar, deve autorizar, tem-se a presunção de que pode não ser obrigatória a análise de interesse público, mas abro aqui essa questão. Os critérios para avaliação, que estão previstos nas resoluções da CAMEX, com clareza, mas tem uma dúvida de quem tem competência para re-regulamentar esse procedimento, porque a regulamentação anterior falava sobre a CAMEX com essa competência e o decreto atual traz a competência para a SESEX, né? Quem, então, enfim, vai ter a competência? Num segundo cenário, a gente tem essa concentração que parece ser a inclinação inicial, de concentração dentro do Ministério da Economia e de uma fusão desse processo de análise de medidas de defesa comercial e o interesse público integrando essa análise, competindo daí ao DECOM, essa análise, com essa coordenação, talvez, agora, né, com a nova informação. Um momento de análise parece fazer mais sentido que ele aconteça no momento, se integre ao processo de análise do dumping, do subsídio, como um quesito, e aí entra a questão da obrigatoriedade, sempre vai ter essa análise ou não. Se não houver essa análise, isso pode ser questionado, em qual instância. Quais são os critérios, aí, novamente, para avaliação, e se vai haver uma regulamentação e quem vai emitir essas regulamentações. Continua sendo o SESEX, isso passa também pela CECID. Enfim, nesses cenários que eu trago um pouco avanço da comparação, o que acontece? O tema do interesse público, ele tem ganhado projeção, não só no Brasil, o Brasil é um dos países que mais claramente tem regulamentado nos últimos anos, mas também, curiosamente, tem surgido em relatórios de Trade Policy Review da OMC, de países onde a gente menos imagina que esse tipo de análise possa acontecer, por exemplo, no caso da China, da Coreia, mas as estruturas e as formas com que isso acontece é muito diferente. Então, e os níveis em que isso acontece também é muito diferente. Enquanto que na China você tem uma separação muito clara do que pode ser interesse público, o que é interesse nacional, o que é segurança nacional, mas você tem uma concentração política muito grande dentro do MOFCOM, como isso vai ser aplicado. Por um outro lado, você tem um caso como a Índia, em que isso acaba respingando no nível dos tribunais, do judiciário, para fazer uma análise mais próxima da concorrência em relação à avaliação de interesse público em medidas de defesa comercial. Os países que mais regulamentam o tema são Canadá e Nova Zelândia, em contraponto com o Brasil. O exemplo do Canadá foi um exemplo contínuo na experiência da administração pública no Brasil. São os 2 países, curiosamente, que regulam antidumping desde o início do século XX, desde 1904, 1906. Então, também é natural que sejam os países que tenham avançado na análise de interesse público. E eles nos trazem aqui algumas formas diferentes de organizar e também de pensar qual é o grau de técnica na análise e qual é o grau de análise mais política que possa integrar não só elementos microeconômicos, mas também macroeconômicos. Tá? O
caso da União Europeia sempre aparece muito recorrente como exemplo. Eu acho que é um caso bastante à parte, eu já comentei isso no ano passado, porque ele tem uma questão do interesse comunitário, entram outras variáveis ali na relação da União Europeia. Ele também não conta com a obrigatoriedade da medida. O Canadá regulamenta desde 1984, mas tem atualizado a sua regulamentação interna, e tem 2 órgãos, na realidade, na análise do dano e na aplicação da medida, eles têm 2 estruturas administrativas diferentes que trabalham. Então, o mesmo trabalho que o DECOM faz aqui, na verdade, é desempenhado por 2 autoridades lá. E essas 2 autoridades têm competência para fazer avaliação de interesse público conforme o processo. Mesmo assim, não há uma obrigatoriedade de análise de interesse público. O caso do Brasil é um dos casos que tem sido colocados como referências em papers internacionais, em artigos, como um dos países que mais tem regulamentado o tema. Também a gente não tem, por enquanto, obrigatoriedade. E a Nova Zelândia, a gente tem uma outra situação em que a autoridade responsável na investigação, ela pode entender a necessidade de avaliação de interesse, ela deve fazer uma análise de interesse público. Essa decisão, uma vez apresentada pela autoridade, vou colocar aqui um equivalente torto, né, entre DECOM e SESEX, seria levada ao nível de ministro, que então faria uma decisão a respeito da consideração ou não de interesse público para fins de não aplicação da medida. Agora eu já não sei como está. Saiu? Ok, eu vou passar aqui. Depois tem algumas considerações sobre quem pode participar do processo. Acho que esse é um dos temas menos problemáticos aqui no Brasil, eu vou passar essa parte. E tem os critérios que são levados em consideração. E aqui fica muito claro, enfim, acho que a Amanda já focou bastante nessa estrutura institucional que vai fazer a análise das medidas e do interesse público, o quanto isso pauta quais são os critérios que você considera na sua análise de interesse público, qual é o perfil, qual é a intenção daquela regulamentação, né? Então, se a gente pega o caso da União Europeia, tem uma preocupação, tem uma ampla discricionalidade ali no caso, mas tem uma preocupação muito forte com a concorrência, né? Então, portanto, há análise mais no nível microeconômico mesmo da relação entre os agentes. O quanto isso vai afetar o consumo, o quanto isso vai afetar o preço daquele produto no mercado, o quanto ele é insumo, se ele é um produto essencial, se tem questões de tecnologia. No caso do Brasil, a gente tem alguns critérios, mas os critérios são bastante vagos, né? Eles começam sendo mais precisos, né, sobre uma medida potencialmente danosa, com efeitos da sua aplicação, e depois coloca como critérios não exaustivos o impacto na cadeia, a disponibilidade de produtos substitutos, e começa a abrir essa perspectiva, né, sobre a adequação às políticas públicas vigentes. E aí entram outras considerações que já foram apresentadas como os critérios nas análises de interesse público nos anos anteriores, que entram outras ponderações macroeconômicas, né, sobre inflação, sobre a política como um todo do país, e isso já traz outras preocupações. E aí a gente tem que pensar um pouco em qual é o modelo, né? Porque algo que eu esqueci de comentar, acho interessante, essa segunda vertente de você fazer uma concentração dentro do Ministério de Economia e, portanto, levar uma decisão eminentemente técnica até o nível da CECINT, que a diferenciaria de decisões que teriam um grau de intervenção política pela atuação da Câmara, né, interministerial, você tem aumento potencial de judicialização dessas decisões, porque as decisões vão ser questionadas no nível técnico, quanto que elas foram observadas ou não, porque você não teve um espaço de flexibilização para essas considerações políticas, né? Então, aqui, talvez, os critérios também possam colocar, conforme eles sejam aplicados e interpretados, eles possam colocar complicações nos trabalhos das agências que estiverem envolvidas. Está indo e voltando, né? Bom,
por fim, o caso da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, curiosamente, o Ministério ele se ocupa com uma agenda de indústria, inovação e trabalho. A análise de interesse público ela está muito relacionada à questão do mercado de emprego e mercado de trabalho na Nova Zelândia. Então, por isso ela é uma decisão que é tomada no nível técnico e sobe ao nível de ministro, né? Então, ela possui, portanto, um componente mais político. Ela leva em consideração elementos microeconômicos, como a taxa nos preços dos produtos, a taxa em produtos similares, a taxa na oferta, a taxa na qualidade, mas ela também faz essa outra análise de política macroeconômica, né? E essa é uma análise obrigatória no processo de análise de medidas de defesa comercial na Nova Zelândia. Bom, é isso que eu deixo. Tenho certeza que todas as questões vão ser super bem direcionadas à Amanda, que tem muito mais informações do que eu aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Michele. Bom, para começar o debate, coube a Júlia e a mim a gente começar a fazer, para a gente fomentar isso, a gente já elegeu um tema para começar as perguntas, que a gente vai começar fazendo sobre interesse público, tá? Que é a grande novidade institucional no âmbito do DECOM. Claro que tem outros temas também importantes, como o próprio panorama da defesa comercial no Brasil, a reestruturação da CAMEX, tá? Mas a gente elegeu como primeiro ponto para, principalmente a Amanda, mas se a Michele quiser também opinar, claro, sobre como vai ser essa análise de interesse público. Então, eu começaria colocando a seguinte pergunta. Considerando que o mesmo órgão técnico, que é o DECOM, emitirá recomendações sobre os dois temas, defesa comercial, interesse público, as recomendações poderiam ser antagônicas, ou seja, uma determinação positiva para dumping, dano nexo causal, e também positiva para uma suspensão em razão de interesse público? Na hipótese das análises do DECOM no âmbito da defesa comercial e de interesse público forem instauradas simultaneamente, o DECOM apresentaria uma decisão única, ou um parecer único, para a deliberação da CSEX ou da CECINT? Em casos de ambas as análises, será previsto um novo momento processual em que o DECOM virá produzir um parecer que adote a posição de uma ou de outra coordenação geral do departamento? Júlia. E, além disso, tem algumas perguntas bem procedimentais. Eu acho que essa é uma dúvida que está na cabeça de todo mundo, porque o DECOM ele restringia antes sua análise a elementos só de dumping, dano e nexo causal. E todas as demais questões ficavam para análise por parte do GTIP. E a dúvida é se agora as questões de interesse público elas vão ser analisadas pelo DECOM como parte já da investigação antidumping, ou a revisão final de período, ou se elas vão ser analisadas necessariamente num processo separado, que seria, então, instaurado posteriormente ou de forma concomitante. E também, especificamente, em relação às revisões de final de período, existe uma previsão na resolução CAMEX de que haveria uma análise de interesse público para todas as revisões, e, de forma... no passado, isso não vinha sendo implementado. Então, existe uma expectativa agora de iniciação de um procedimento de interesse público para todos os processos de revisão e, acho que aí transcendendo um pouco o procedimento, mas existe uma expectativa de que talvez a nova orientação política do governo possa afetar esse processo de revisão? Tá fácil, né? Eu, talvez, parafraseando aí uma pessoa que fez um roadshow em vários painéis aqui, um pouco chamada Ana Repeso, não sei se vocês conhecem ela, trago mensagens de paz. Ou seja, pelo menos assim, espero que sejam as minhas mensagens aqui com relação ao interesse público. E aí eu acho que a apresentação da Michele antes ela é extremamente pertinente porque ela traz alguns pontos e reforça o que a gente tem pensado para interesse público. Bom, vamos lá. A gente, ao receber o convite, então, para assumir a diretoria do departamento, esse compromisso veio junto com a necessidade da gente dar, então, racionalidade para a tomada de decisão de defesa comercial, que tinha, então, 2 pontos separados. MIDIC, Fazenda.
posições conflitantes, e o convite para mim foi claramente como uma terceira pessoa não vinculada ao processo, que então era um externo que, como servidora da casa, então conheço o processo, conheço os trâmites, e que poderia ter uma visão então acadêmica sem preconceitos a respeito do processo. Essa é a minha visão, inclusive hoje. Diante desse novo cenário, então, o que o DECOM vai fazer com o interesse público? A gente falou, bom, antes da gente poder tomar qualquer decisão, a gente precisa, então, avaliar, primeiro, o que a gente tem feito, a gente enquanto governo. Então, acho que, para vocês, pouco me importa se isso vai ser feito pelo GTIP ou se isso vai ser feito pela CEGIP. Essa sigla não me importa, eu quero que a tomada de decisão seja clara, seja previsível. Então, o que a gente fez foi olhar o nosso estoque, o que nós, enquanto governo, vínhamos fazendo enquanto interesse público. E o segundo ponto é o benchmarking internacional, falar o que o mundo tem feito a respeito de interesse público. E a nossa alegria foi perceber que, de fato, a razão de o interesse público ter vindo para dentro do DECOM está muito alinhado com as práticas internacionais. Como a Michele mencionou, a gente tem um incremento em eficiência administrativa na medida em que isso é feito pelo mesmo departamento. E aí, diante disso, a gente vem para um ponto. Ok, a gente, então, identificou, por meio de estudos, então, dos documentos oficiais das autoridades mais experientes, então, Canadá, União Europeia e Nova Zelândia, por meio de estudos empíricos e estudos acadêmicos de cada um, a gente fez esse benchmark, e um terceiro por meio de calls. A gente, enquanto governo, a gente tem a possibilidade de conversar com as outras autoridades e entender um pouco mais no detalhe do procedimento de cada um, e isso a gente fez com as principais autoridades. Além disso, a gente teve a parceria de um estudo realizado pelo Banco Mundial, e aqui eu menciono o Guilherme, representante do Banco Mundial, junto com a Mariana, que apresentaram um estudo para a Secretaria de Comércio Exterior e para a Secretaria de Acompanhamento Econômico, fazendo esse panorama mundial de como que o interesse público é tratado. Maravilha. Então, a gente tem feito a nossa visão do que o mundo faz e o que nós já fizemos. Além disso, a gente tem um segundo ponto. A gente tem que tomar as decisões para cumprir os prazos processuais do que era, então, o GTIP. Então, até já endereçando o ponto, o GTIP, hoje, ele foi extinto, ele não existe, já que o DECOM é que exerce as funções. No novo decreto da CAMEX, então, a princípio, não existe mais essa figura tanto do GTIP nem do GTDC. Essas funções, então, de interesse público são realizadas pelo DECOM. Então, a gente tem um cenário em que existe uma resolução CAMEX que fala de prazos. Então, para quem conhece o procedimento de interesse público, está lá falando 10 dias, 15 dias, 30 dias, audiência em 45 dias. Nós, de uma visão bastante conservadora e visando também sempre a trazer segurança jurídica para os administradores, em dois grandes focos. Quais são esses focos? O primeiro deles, em um ponto processual. Então, vários dos pontos que a Michele mencionou aqui, a gente já tinha identificado que a gente precisa endereçar. A gente precisa, primeiro, ter uma nova regulamentação. Essa competência para a regulamentação, nos termos do decreto de estrutura, é da SESEX. Então, a princípio, a gente teria, então, essa regulamentação saindo pela própria SESEX, que é a autoridade, então, nos termos do decreto de estrutura, que tem a competência para instaurar. Ao DECOM cabe propor. Da mesma forma como a defesa comercial, o DECOM ele propõe, a SESEX é que vai, no fim das contas, instaurar o pleito de interesse público. A tomada de decisão final a respeito da existência ou não de interesse público, ela cabe, então, à CECINT, caso a gente tenha, então, um posicionamento, uma determinação positiva. Isso é lógico, dado que aquele que tem a competência de fixar é que tem que ter também a competência para suspender a tomada de decisão por meio de interesse público.
E a gente, então, tem que começar a pensar que somos um único departamento agora. A Coordenação Geral de Interesse Público, ela está dentro do DECOM, então os prazos processuais eles não podem ser completamente desconexos de uma análise de defesa comercial. Então, a gente tem trabalhado em um texto de uma nova portaria de interesse público. Essa é uma das entregas que a gente espera fazer em breve para vocês. Essa portaria, ela definitivamente, na minha opinião, deve passar por consulta pública. Vocês, enquanto usuários, então, do sistema de defesa comercial, devem ser ouvidos. A minha experiência profissional é no sentido de que as consultas públicas elas são muito positivas, tanto em termos de legitimidade quanto em termos de incremento na qualidade da regulamentação. A gente, então, identifica algumas questões e, em termos de fluxo, né? Como que vai se dar esse novo fluxo? Um dos pontos que a gente percebeu, fazendo o dever de casa, é que a gente tem um estoque no Brasil de 27 medidas, 27 análises de interesse público tendo sido feitas, e que apenas em 18 houve a instauração de um procedimento de interesse público efetivo. De modo, então, que a gente tem todas as outras, aí, pelo menos, vão ser, então, 9 casos, em que não houve instauração de interesse público, um procedimento. E aí, a meu ver, é onde gera a insegurança jurídica que eu tenho ouvido na maioria das reuniões que eu faço lá no departamento. Falando, mas, Amanda, eu entendo que vocês estão querendo fazer uma análise de interesse público, mas do que eu tenho de experiência é assim, em alguns casos o interesse público tem um parecer, em outros casos não tem um parecer. E isso faz com que a gente tenha dúvida, e a gente sabe que o agente econômico é racional e ele vai tentar alocar os recursos na forma em que ele vai entender que vai ser mais efetivo. Logo, a meu ver, a gente tem que racionalizar o caminho processual para que todas as partes tenham um tratamento equânime no processo. E isso vai em linha da transparência. Todas as partes que sejam interessadas por uma determinação positiva ou negativa, em termos de interesse público, elas têm que ter a mesma voz. E isso a gente tem que pensar tanto em elos de cadeia, quanto até o elo final, que é o consumidor, que é um agente que, por vezes, não tem tanta voz e que é afetado por medidas. Então, é importante haver esse fluxo processual e que esse fluxo processual seja o caminho esperado por todos para uma análise de interesse público. É importante também a gente ter clareza quanto aos prazos. Os prazos, portanto, hoje a regulamentação existente de interesse público faz com que, a qualquer momento, seja possível iniciar um pleito de interesse público. Então, isso pode parecer muito interessante, mas ele traz problemas operacionais, porque isso pode acontecer durante a investigação original, durante a revisão, mas ele pode acontecer durante a vigência da medida. E a gente pode ter uma medida que acabou de ser analisada e vem um pleito, ou está no final e vem um pleito, e logo depois vai vir outro pleito. Isso traz uma lógica de irracionalidade de recursos administrativos. Hoje, nós temos um estoque de casos com toda a natureza de momentos processuais, o que faz com que a gestão dos casos, enquanto departamento, não se torne lógica. Então, a ideia é dar racionalidade, a gente tenha uma convergência dos prazos processuais para que eles conversem com os demais prazos do departamento. Tá? E que a gente tenha, então, limitações temporais, que pleitos, então, de interesse público possam ser apresentados até um determinado momento, para que a gente tenha, então, clareza de quando que isso pode ser feito, para que os agentes econômicos saibam, eu tenho a possibilidade de tomar essa decisão, essa tomada de decisão ela deve ser feita até o prazo tal. E, se não tomou a decisão nesse prazo, ele vai ter outra janela possível, mas ele já vai saber qual é a próxima janela de
solicitação desse interesse público. Porque isso também, em termos de prazo, é importante para a apresentação de informações dentro do interesse público. Por vezes, a gente tem, então, pleitos de interesse público que são apresentados no D0 da análise. Teve, então, a abertura de uma investigação original, de antidumping, suponho, e, no momento da instauração, a gente tem, então, um pleito de interesse público. Maravilha, a gente vai ter, então, um prazo longo para analisar o interesse público, vai poder fazer ofícios, vai poder conversar com os interessados, com as partes interessadas, vai poder fazer estudos. Só que tem outros casos em que esse pleito de interesse público pode ser intencionalmente apresentado ao final da análise da medida de defesa comercial, fazendo com que a gente tenha, então, pouco prazo, enquanto administração pública, para fazer uma análise adequada e completa do que são os elementos de interesse público. Então, a ideia é que os administrados tenham clareza quanto aos prazos e que esses prazos eles sejam equânimes para todas as pessoas e que eles não sejam utilizados em detrimento da administração pública e, mais uma vez, dos demais interessados, das demais partes interessadas naquela medida. E a ideia que a gente tenha, então, talvez até endereçando um pouco da pergunta da Júlia, pelo menos no momento inicial, um screening, um screening de casos, quais são os casos para realizar interesse público. Se a gente for fazer análise de interesse público obrigatória em todos os casos, pelo menos na estrutura hoje vigente, não temos condições operacionais. A equipe que veio da SAIM para o DECOM é extremamente enxuta e a equipe do DECOM já é enxuta também, com um estoque de casos que vão iniciar a revisão, e, mais uma vez, não tem nenhuma questão de mudança de governo e abertura de novas revisões, nada disso, porque as medidas foram aplicadas há 5 anos atrás. Então, as revisões vão ser iniciadas. A gente tem uma perspectiva de início de revisões muito grande, e, se a gente for fazer análise de interesse público, e o interesse público técnico-econômico, isso, então, não é operacionalmente possível. Então, a gente tem que pensar em racionalidade, como fazer com a questão processual. Então, a mensagem de paz que eu gostaria de passar espero poder entregar à comunidade do comércio internacional, em breve, uma nova regulamentação do fluxo processual de interesse público. E aí, passando também uma pergunta, uma questão que foi feita, falando, está ótimo. Então, quais que vão ser os critérios, né, de tomada de decisão? A gente, nesse estudo internacional que a gente foi fazer, e também com base no nosso histórico, a gente tentou identificar quais são os parâmetros de tomada de decisão. E é importante, então, fazer uma diferenciação clara entre interesse público e tomada de decisão política. O que hoje eu estou trabalhando diretamente é por uma análise de interesse público que seja muito previsível, transparente e que gere segurança jurídica. Esses critérios, portanto, eles são baseados em elementos técnico-econômicos. A ideia é que, mais uma vez, mensagem de paz, a gente tem, então, junto com a nova portaria, uma minuta de um guia com critérios de análise de interesse público. Goste ou não, haja críticas ou não, no mínimo já vai ser um espaço para discussões. A gente vai ter uma base para se questionar e vai sair do casuísmo. Por vezes, o que eu vejo mas no caso tal aconteceu tal coisa, no caso tal aconteceu tal coisa. E o caso tal, ele pode ter peculiaridades que eu não participei da discussão, estão lá para trás. O que a gente quer, então, é trazer elementos que sejam passíveis de análise para frente. Então, a nossa perspectiva, e é claro que esse trabalho ainda está sendo gestado dentro do DECOM, vai passar para a avaliação da CSEX, da CECINT e do Ministério da Economia, é claro. A ideia é que a gente tenha uma previsibilidade do que está sendo feito em termos de interesse público.
Para o caso concreto, a gente já tem feito isso. A gente já tem seguido um procedimento, um roteiro de análise, não necessariamente esse roteiro de análise vai ser o roteiro final, mas que a gente já sinaliza quais são os elementos de interesse público que a gente acredita que vão ser importantes analisar. Aspectos, então, de natureza do produto, a gente vai ter se é insumo, se é produto final, essencialidade, a disponibilidade de produtos em outras origens, qual que é a comparação das tarifas de importação com o restante do mundo, preferências tarifárias, diversos critérios que já vêm, então, sendo analisados, como concorrência, existência de produtos substitutos e outros elementos, como consumo, abastecimento, qualidade, tecnologia, custo, preço, impactos na cadeia montante, impactos na cadeia jusante. A gente, então, quer trazer critérios que tragam previsibilidade e que a gente tenha métricas objetivas, para que a gente saia, então, do casuísmo e a gente consiga, então, ter uma discussão. E eu acho que é sempre importante a gente pensar em termos de perspectiva. Quando eu assumi o convite lá no CAD, em 2013, e então eu assumi a coordenação do programa de leniência do CAD, uma dos primeiros painéis que eu participei, uma das perguntas da plateia, talvez algumas das perguntas de vocês marquem aí a minha trajetória no DECOM também, mas uma das perguntas que eu recebi nos primeiros eventos era assim: mas, Amanda, eu quero que você abra a caixa preta do programa de leniência do CAD, hoje, para mim. Eu estava num evento, eu falei, gente, mas o programa de leniência não pode ser uma caixa preta, ele tem que ser claro, ele tem que ser transparente, ele tem que ser previsível para todas as pessoas, não só para as pessoas que estão aqui dentro dessa sala, para os advogados especializados, para as empresas que atuam diretamente na defesa comercial, mas ela tem que ser clara para o advogado lá em Pará de Minas, onde meus pais moram. Ela tem que ser clara para a empresa lá do Acre. Ela tem que ser clara para os exportadores que estão também participando. Então, a minha visão é que, em termos de interesse público, a maior entrega que eu gostaria de fazer é um procedimento de interesse público que, tanto em termos de prazos processuais, de fluxo processual, ele seja racional e que a gente tenha previsibilidade quanto aos critérios que vão ser analisados ou que vão ser tomados em consideração para se analisar o interesse público. Que a gente não tenha também, fazendo uma analogia, e uma caixa preta nessa análise de interesse público, porque eu nunca sei o que vai acontecer. Não, isso sem desqualificar o mérito do que já foi feito de esforço pela CA e pela SAIM. É importante a gente lembrar que toda política pública, na minha visão, ela acaba sendo incremental. E a gente vai tendo, então, uma melhoria ao longo dos tempos. Então, se a gente pensar no DECOM lá do início e o DECOM hoje, ele certamente melhorou muito. E, então, a gente tendo também o interesse público do início e o DECOM fazendo o interesse público hoje, a ideia é que ele dê as bases para um interesse público que vá ser considerado de referência não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo, e que a gente possa mostrar as nossas boas práticas para outros países, que hoje a gente está aí olhando como que Canadá, União Europeia e Nova Zelândia endereçam essa questão do interesse público, mas que a gente possa também ser uma referência. E é importante deixar claro que o Brasil ele tem sido muito ativo na análise de interesse público, ele tem realizado diversas suspensões de medidas de defesa comercial com base em interesse público, e esse é um movimento que ele tem suas diferenças também com as suas respectivas razões das demais autoridades, que acabam utilizando o interesse público de maneira bastante pontual. Então, a gente tem que utilizar e dar racionalidade, previsibilidade, com base nos critérios, para saber se há ou não há
elementos claros de interesse público e diferenciar, então, uma análise de interesse público técnico-econômica de uma tomada de decisão que seja política e que é igualmente válida, mas que não é baseada nesses elementos objetivos que a gente está querendo traçar. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Agora, a gente gostaria de abrir para a plateia, para perguntas. Não precisa ser só sobre o interesse público, mas, claro, também faz parte. Mas sobre todo o tema daqui da palestra, tá bem? Então, a gente tem espaço para, Francisco, umas 3 perguntas da... Por favor. Sim? A minha pergunta é se... Rafael Parisi, primeiro, do Piano Neto Advogados. Minha pergunta é se, com essa alteração no procedimento de interesse público, se vai ter algum envolvimento de outros ministérios também na discussão ou se vai ser algo exclusivo do DECOM. Obrigado. Rafael, né? Rafael, pelo desenho institucional posto, decreto de estrutura nova, é com base nisso que eu trabalho. Eu sou servidora pública e a gente segue as normas processuais, as normas hoje vigentes. O que hoje está em vigor é que a análise de interesse público ela é do DECOM, ela vai passar, então, pelo crivo da Secretaria de Comércio Exterior e pelo crivo da CECINT. A princípio, as medidas de defesa comercial não fazem parte mais do escopo da CAMEX, o que não impede definitivamente que outros órgãos atuem e apresentem informações no âmbito de interesse público. Então, a ideia é que, com essa transparência e essa previsibilidade do procedimento de interesse público, demais ministérios, demais agências, associações, todas as partes tenham muita previsibilidade mesmo do que vai acontecer e que nós, DECOM, possamos tanto convidá-los a participar, quanto eles, então, possam proativamente apresentar informações que sejam interesses para a formação da tomada de decisão. Obrigada. Zé? Parabéns pelo objetivo, os objetivos apresentados. Queria que você desse para a gente um norte de... Eu sei que é difícil estimar, mas um norte de tempo para chegarmos a este mundo. E até lá, o que fazemos? Porque nós temos casos em andamento e há uma certa incongruência entre aquilo que a gente tem de legislação histórica para interesse público e a nova ordenação que a gente já tem de Ministério da Economia e ainda não temos um decreto sobre o que é a nova CAMEX. Obrigado. Obrigada. Bom, hoje, como eu mencionei, nós temos uma regulação que está em vigor. Mais uma vez, a gente segue a legislação que está em vigor. Resolução 29 está válida. Nós estamos seguindo a legislação, a Resolução 29. Ou seja, o DECOM tem feito as análises, tem feito as audiências, todas elas, enquanto o GTIP fosse. E, com base nisso, as tomadas de decisão elas vão ser seguidas também conforme o decreto de estrutura. Então, para casos em vigor, para casos em análise hoje, a gente vai submeter à apreciação da CESEX e da CECINT, com base no decreto de estrutura. Talvez minha pergunta específica é porque você também tinha casos de interesse público que não seguiam especificamente o rito do GTIP e eram administrados dentro da CAMEX ou referindo àqueles que eram analisados enquanto a medida antidumping ainda passava pelo processo de GPDC, GPSEC e CAMEX. Quer dizer, esse processo, então, esse procedimento que existia, então, ele não existirá, pelo menos nesse período intermediário. A gente está trabalhando, enquanto DECOM, com análises processuais de interesse público. Obrigado, Amanda. Sim, Cláudia.
não tenho a voz do Zé, então fica difícil de falar. Zé, obrigada, coração. Eu sou Cláudia Marques, do escritório MPA. Eu tenho duas perguntas. Com relação ao novo procedimento, Amanda, o que você conseguiu dividir com a gente, o que você já fez já foi incrível, mas a gente está muito na ansiedade, na expectativa do que vem, uma vez que já tem coisas em andamento, enquanto a gente espera o novo procedimento. A minha pergunta é a seguinte: vai existir a possibilidade de início de ofício pelo DECOM de análise de interesse público? E a segunda, pode ser que isso fosse um pouco mais uma questão de CAMEX, e aí, Ana Repesa, se você estiver aí ainda onipresente nesse evento, e quiser comentar, seria interessante. Mas é o seguinte, antigamente existia também um tipo de interesse público que não passava pelo rito procedimental. Então, eu quero saber se isso vai continuar existindo também ou não, uma vez que existem elementos de interesse público de cunho mais macro, mais político, que antigamente eram analisados nesse formato. Obrigada. Vamos lá. Eu não tenho como dar respostas aqui, dado que a nova portaria ainda não, nesse sentido específico, dado que a portaria ainda não foi validada internamente, tá? Então, qualquer especulação, e eu aprendi essa frase com o ministro, diante de uma especulação, nem se não for sensível. E esse é um tema sensível, de modo que reforça tal qual o ministro disse. O que eu posso dizer? Existe a possibilidade de ofício? Existe. Hoje ela existe. O que hoje, pela resolução CAMEX, existe a possibilidade de ofício, com e sem trâmite processual, a qualquer tempo, de qualquer forma. Como que isso vai acontecer? Mais uma vez, a gente está trabalhando nisso, eu tenho uma visão a respeito disso, mas a tomada de decisão vai ser ainda realizada. E, sobre a existência de um interesse público sem rito processual, esse ponto que eu mencionei, que é importante, então, se perceber que as análises de interesse público, como são feitas no mundo, elas são interesse público enquanto análise técnico-econômica, com base em critérios objetivos. O que se tem de não tomada de decisão, não aplicação de uma medida de defesa comercial, com base em outros elementos, é uma tomada de decisão política, igualmente válida, igualmente legítima, mas talvez a gente vai ter que avaliar se essa tomada de decisão também vai ter o nome de interesse público, porque isso muda um pouco a lógica internacional que se tem de tomada de decisão como interesse público. Agora, como que isso vai ser feito? Mais uma vez, a gente vai para a consulta pública. Bom, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, dado o horário. Bom, acho que a gente vai ter que marcar outras oportunidades para discutir. Certamente, cada um anota suas perguntas. Ao longo do tempo, também, muita coisa vai aparecer. Então, acho que depois a gente vai marcar um café com a autoridade, Já fazendo o convite, Francisco? Ótimo, ótimo. Já estão todos convidados. As novidades vão continuar aparecendo e outras dúvidas também vão aparecer. Agora a gente vai fazer um coffee break rápido e depois a gente vai fazer o painel de encerramento. Obrigada.